todas essas técnicas, o que elas fazem? Elas fazem você no presente começar a mudar o seu futuro. E literalmente o caso do coach da PNL especificamente, ela faz você fazer de conta que aquilo que você quer, que não tem, já está presente agora. Quando você faz, por exemplo, a ponte ao futuro, você se vê no futuro como se você já estivesse experimentando a mudança que você deseja. E a pessoa começa, de repente, a mudar por conta disso. Ela sabe que ela não tem aquilo. Mas ela, durante o exercício, as práticas e tal, tanto que eu incorporei isso no processo de hipnoterapia também, você começa a imaginar, a delirar, a alucinar, se você quiser, né, que você tem aquilo que você não tem. Mas, de repente, daqui a pouco você começa a ter. A coisa começa a acontecer dentro de você. E ninguém sabia explicar por que isso acontecia. Mas os estudos modernos que foram desenvolvidos por neurocientistas, uma série de outras pessoas, nos fazem entender, nós vamos entender aqui um resumo disso, por que essas coisas acontecem. Por que esses exercícios têm uma chance de funcionar? Não é só uma coisa da pessoa se sentir bem. Não, existe uma mudança, uma base, uma transformação interna que faz com que a pessoa realmente tenha condições biológicas de mudar. Não é só um barato que ela entra emocional, ela fica motivada, não. Ela faz uma mudança bioquímica, hormonal, inclusive, de descarga de proteínas, uma série de outras coisas assim, que quando ela faz um processo desse tipo, quando ela começa hoje a imaginar que ela tem aquilo que ela não tem, daqui a pouco ela começa a ter aquilo que ela não tinha, né? De repente, que antes as pessoas, ninguém sabia explicar o que aconteceu, agora existe uma base exatamente para isso. Ao vivenciar essa nova emoção, onde isso é importante, eu quero e não tenho, quando eu digo para vocês, faça o seu cliente perceber onde ele está, onde ele quer chegar, está desejado, e faça ele se dar conta quais são os valores, a importância dessa mudança. Faça o cliente entender como a mudança vai de encontro, é consistente com as outras coisas muito importantes na vida dele. Ou seja, não é uma mudança do nada, é uma mudança que é muito consistente, muito coerente com as outras coisas que a pessoa quer, que são muito importantes para ela, de uma maneira geral. Faça o seu cliente se dar conta, porque essa emoção vai estar saturando o seu corpo com uma neuroquímica que você necessita para que essa mudança possa acontecer realmente dentro de você. Não adianta só o argumento racional. O racional todo mundo sabe. Eu deveria mudar, deveria ser diferente. Todo mundo sabe disso. A grande história é essa mudança que você pode fazer. O seu cérebro e corpo não sabem a diferença entre ter uma experiência real em sua vida e só pensar na experiência. Neuroquimicamente dá no mesmo. Quando a pessoa ela entra num estado, ela simula uma coisa que ela não tem e começa a vibrar, viver aquilo com identidade, claro que tem que ser realístico. Não adianta, eu vou para a Lua amanhã, não tem transporte para a Lua, só para os astronautas lá. Agora nem a NASA está fazendo voo, está indo todo mundo pela Rússia, pela China, enfim, por outros caminhos aí. Então, na verdade, o que acontece? O que acontece? Quando você entra num estado e vive isso emocionalmente, o seu cérebro não sabe a diferença. Todas as pesquisas que já foram feitas mostram que quando a pessoa simula mentalmente uma coisa exatamente como deveria ser, ela tem os mesmos resultados de treinamento como se ela estivesse fazendo. Por exemplo, uma pessoa tirou o alvo, então dividiram em 3 grupos. Um grupo foi fazer tiro ao alvo do jeito que tinha que ser mesmo. O outro não fez nada e o outro recebeu aulas em detalhes de como pegar o arco, segurar exatamente, mirar, exatamente como o outro grupo. Só que a diferença é que esse grupo ficou mentalizando como fazer, nos mínimos detalhes, como se estivesse fazendo. E o outro grupo fez a mesma coisa, só que pegando no arco, na flecha e tal. Os resultados desses 2 grupos foram quase que idênticos. Tanto o grupo que treinou quanto o grupo que só mentalizou tiveram os mesmos resultados. Basicamente a mesma coisa. E o outro, que o grupo controle que não fez nada,
não teve resultado nenhum, ficou no mesmo nível, não houve aprendizagem, não houve nada. Isso já se sabe há muito tempo, inclusive os atletas americanos, europeus e tal, já usam isso há muito tempo. Aqui no Brasil, absurdamente, eu não sei porquê, existe uma resistência ainda muito grande. Também eu acho que eu sei porquê, né? Porque muita gente aí que se diz especialista nessa área se mete a ajudar a seleção brasileira, não sei o que lá, e tá aí faz uma droga de trabalho que não funciona, porque não tem base, porque não estudou a fundo, né? Que só sabe aquele negócio de vamos mandar na brasa todo mundo e tal, e acha que é isso que vai resolver o problema das pessoas, e não resolve, né? É por isso que a coisa ficou muito desacreditada. Mas o pessoal que estuda isso seriamente sabe que isso aqui funciona. E é muito interessante. Só que antes se achava, é uma questão de um estado emocional. Não. Existe toda uma coisa neuroquímica que acontece dentro da pessoa que faz a coisa funcionar. Graças à neuroplasticidade do cérebro, os circuitos começam a se reorganizar para refletir o que você está ensaiando mentalmente. Neuroplasticidade significa que o cérebro ele pode ser estimulado a inúmeras outras coisas que ele não fazia antes. Neuroplasticidade que faz com que, por exemplo, você, apesar de nunca ter efetivamente pego no arco e flecha, mas ao imaginar isso, você aciona processos mentais, cerebrais, bioquímicos, que vão fazer você ter o mesmo resultado de quem está manipulando o arco, a flecha. Já fizeram isso com tudo, com tiro, com arma, com tocar um instrumento musical, piano, tudo já foi feito, e os resultados são sempre os mesmos. O nome desse fenômeno é neuroplasticidade. Quando o cérebro ele começa a fazer coisas que ele não sabia fazer antes. Ele começa a buscar, inclusive quando pessoas sofrem acidentes, às vezes algumas partes do cérebro são danificadas, de repente essas pessoas se recuperam algumas vezes absurdamente, porque outras partes do cérebro começam a se desenvolver e fazer coisas que elas não faziam antes. Falando a grosso modo, assim, de uma forma bem simples. O nome desse fenômeno é neuroplasticidade. Então nós precisamos jogar com a neuroplasticidade. Né? Essa é a diferença, por exemplo, da hipnose ericksoniana, principalmente a hipnose que usa PNL, porque estimula inconscientemente esse processo o tempo todo. Não fica naquela coisa só de você vai melhorar, você vai se sentir bem, feliz, feliz, feliz. Né? Só que isso não está mudando a estrutura da pessoa, não está criando um eixo mental diferente, não está gerando a emoção que pode fazer a mudança acontecer verdadeiramente. Então, são coisas aí para a gente refletir. Mas um pouco, a PNL sempre trabalhou com esses fatores. Richard Bandler, nos anos 90, desenvolveu o Design Human Engineering. Ou seja, o que o Richard Bandler desenvolveu nesses estudos do DHE? Né? São poderosas representações internas, ou seja, os detalhes, resumindo, os detalhes daquilo que você vê, ouve, sente, as submodalidades, trabalhadas de uma forma mais expressiva, transformam os nossos processos internos diversos. Né? Bandler chega a pedir, por exemplo, que pessoas imaginem um coro de vozes poderoso dizendo o que ela precisa ouvir. Né? Na verdade, ele descobriu que... qual a diferença da PNL para isso aqui? A PNL original era assim, alguém conseguia se curar de fobia. Então vamos estudar 100 pessoas que se curaram sozinhas de fobia, sem recorrer a nenhum terapeuta, nada. Estudou-se o que elas fizeram em comum. Fizeram isso, 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 isso. Aí pegou-se isso e cunhou-se a técnica da cura de fobias. Aquela técnica onde as pessoas realmente resolvem seus problemas de fobia. Só que o Bandler, ele, quando começou a trabalhar com isso aqui, com o DHE, ele começou a perceber que você não precisa modelar necessariamente uma outra pessoa. Por exemplo, se a Inês é muito boa para curar uma fobia, eu não preciso modelar o que ela fez. Eu posso descobrir como é que eu estou configurado por dentro, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou dizendo para mim, e eu mesmo começar a alterar esse processo interno. Então, como isso é importante para a gente aqui, no processo da hipnoterapia? Vocês devem estimular os seus clientes de hipnoterapia a usar essas representações internas, principalmente em termos de processos de mudança. Né? Ou seja, o que os clientes podem imaginar, né? Como é que vai ser mais poderosa essa imagem mental? Quando você pedir para a pessoa começar a imaginar um futuro, uma mudança na vida dela, um processo seja de emagrecimento, seja de, enfim, do que você estiver trabalhando com a pessoa, é muito importante trabalhar esses detalhes do que a pessoa vê, ouve, sente, dinamizar esse processo interno.
amarrar com os valores, puxar a emoção, amplificar as sensações positivas. A gente faz isso aqui o tempo